Vencer o desamor, resumo do capítulo 74. Álvaro e Conrado procuram Olga. Álvaro ressalta que vai proteger o patrimônio de Bárbara e defendê-la. Olga acusa Álvaro de enriquecer às suas custas e eles discutem. Um dia antes, Ariadna e Cassandra vasculham as caixas de Joaquim. Ariadna comenta com a amiga que Joaquim organizou tudo pelas datas, o que facilita seu trabalho. Cassandra sugere que guardem os documentos do jornal em um lugar seguro. O advogado fala para Eduardo como ele pode tirar Tadeu de Ariadna. O bacharel comenta que Eduardo deve declarar na frente de um juiz um motivo que coloca Tadeu em risco ao ficar ao lado da mãe, mas alega que ele deve ter provas contundentes. Eduardo descobre que a ameaça anônima não é uma prova de valor. Gael inventa que a campanha era para a agência e alega que os contratantes desistiram de última hora. Vital estranha que uma campanha tão boa como a de Gael tenha sido recusada. João José apoia Vital. Vital provoca Gael. Lino procura Ariadna e Cassandra, que colocam as caixas em um táxi. Ariadna esclarece para o dono do quarto que vai tentar tirar todas as caixas o mais rápido possível e garante que vai pagar o que Joaquim devia. Lino quase atropela uma pedestre. Álvaro fala com Conrado e deseja que Olga deixe de prejudicá-lo. Conrado apoia Álvaro. Álvaro ressalta que não quer fazer mal a Olga. Tadeu fala para Álvaro que está cansado, pois trabalhou muito na terapia. Álvaro chama Tadeu para tomar um sorvete. Gael comenta com Daphne que já está com a campanha quase pronta, mas alega que os publicitários a pediram em espanhol e inglês. Daphne aceita verificar se a tradução de Gael está correta. Cassandra sugere que Ariadna busque Tadeu e promete digitalizar o que foi encontrado. Ariadna lamenta por continuar recebendo comentários de ódio. Clarinha admira o colar de Bárbara e o pede emprestado. Bárbara coloca o cordão em Clarinha. Clarinha chama Bárbara de rainha e a emociona. Daphne encontra Clarinha e fala à filha que não incomode Bárbara. Bárbara pede a Daphne que não brigue com Clarinha, pois a garota não a incomoda. Daphne pergunta a Bárbara se Joaquim foi quem deu o colar. Bárbara afirma que é um presente de Lino e esclarece que eles têm uma relação. Daphne comenta que Lino sempre gostou de Bárbara. Clarinha e Bárbara cochicham. Gael trabalha e confessa para João José que está terminando sua campanha antes de trabalhar nos pendentes da agência. João José pede a Gael que tenha cuidado com Vital. João José avisa que eles precisam finalizar uma campanha para o dia seguinte. João José garante a Gael que não vai delatá-lo para os donos da empresa. Ariadna busca Tadeu e pede para que ele a espere no corredor. Ariadna confessa a Álvaro que já encontrou o esconderijo de Joaquim. Ariadna fala a Álvaro que Tadeu sabia os números de cor e por isso conseguiu encontrar o local. Ariadna afirma que o filho vai ter muito sucesso no futuro. Álvaro pede a Ariadna que não se arrisque e Ariadna mostra que sabe se defender. Álvaro pede para acompanhar Ariadna quando ela for buscar os outros papéis. Gemma sofre preconceito na escola e Jimmy parte para cima do colega. Jimmy ameaça Manuel. Pedro aconselha Manuel. Manuel estranha que Hilda não esteja apoiando a expulsão de Gemma e pergunta a Pedro se a mãe de Jimmy já sabe de seu relacionamento com Gemma. Lino parabeniza Ariadna por sua reportagem. Ariadna conta a Lino que em breve vai publicar outro artigo. Ariadna é fria com Lino. Bárbara exige falar com Lino. Bárbara conta a Lino que já sabe que o pingente não é uma peça antiga e acusa ele de ter mentido. Eduardo espera por Ariadna e Tadeu. Eduardo critica Ariadna por sua demora e ressalta que Tadeu é filho dos dois. Eduardo deseja passar mais tempo com Tadeu e acusa Ariadna por não conseguir. Ariadna pede ao encosto que não use Tadeu para incomodá-la. Eduardo afirma que vai fazer valer seus direitos de pai para estar com o filho. Lino tenta comover Bárbara e ela não aceita que lhe tenha mentido. Bárbara fala a Lino que ele brincou com ela. Lino esclarece que não mentiu, apenas quis dar uma história para uma peça bonita. Lino fala a Bárbara que o valor sentimental é mais importante. Lino se desculpa com Bárbara e afirma que é um romântico incorrigível. Bárbara afirma a Lino que se sentiu como uma tonta, mas o perdoa. Bárbara esclarece que não quer nenhuma joia cara, mas exige que eles nunca mais mentam um para o outro. Bárbara se desculpa pela forma que falou com Lino e ele a tranquiliza. Lígia convida Gemma para uma celebração, mas a jovem recusa. Jimmy tenta convencer Gemma, mas não consegue. Jimmy esquece seu casaco e volta para buscá-lo.
Lígia critica Gema por não agradar Jimmy. Gema aceita ir à festa de Jimenez. Eduardo e Bárbara conversam sobre Calixto. Bárbara conta suas teorias para Eduardo. Bárbara culpa Ariadna pela perseguição de Calixto. Eduardo planeja declarar que, por culpa de Ariadna, Calixto quase matou uma das moradoras da casa. Bárbara quer que a polícia capture Calixto e questiona o interesse de Eduardo. Eduardo fala para a mãe que o assunto sobre Calixto reforça sua teoria de Ariadna colocar Tadeu em risco. Bárbara elogia Tadeu para Eduardo e confessa que também aprendeu a gostar de Gema. Bárbara se preocupa com a demora de Gema. Enquanto isso, Jimmy e Gema dançam na festa. Jimmy reclama pelo excesso de preocupação de Hilda com ele. Gema recebe uma mensagem de Bárbara e se apressa. Gema pede para Jimmy ficar e sai com Lígia. Pedro dá cerveja para Jimmy. Ariadna e Cassandra trabalham à distância. Cassandra comenta com a amiga que achou algo importante de Joaquim. Cassandra fala a Ariadna que achou documentos de Guadalupe. Hilda critica Jimmy por seu atraso e percebe que ele bebeu. Hilda deduz que a namorada de Jimmy é uma má influência a ele. Jimmy esclarece para Hilda que sua vida não pode ser apenas de estudos e ela é ríspida com o filho. Gema chega em casa e Bárbara reclama. Bárbara esclarece a Gema que sua casa não é hotel e a garota responde que estava no jardim, mas Bárbara não acredita na lorota. Lino intervém e reforça a mentira de Gema. Bárbara pede a Gema que sempre a avise quando chegar da escola. Bárbara se irrita com a falação de Gema. Ariadna agradece o apoio de Gema e conta que já achou o esconderijo de Joaquim. Ariadna esclarece a Gema que Joaquim guardou tudo em um quarto alugado de um edifício velho. Gema conta à amiga que seus companheiros e os pais estão querendo lhe expulsar da escola. Gema elogia Jimmy para Ariadna. Gema confessa que tem medo de transar com Jimmy e acredita que não consiga pela gravidez. Ariadna aconselha Gema e Lino escuta. Bárbara celebra que Eduardo esteja procurando por outro trabalho. Eduardo deseja sua parte da casa pela demolição. Eduardo sugere a Bárbara que ganhem mais dinheiro em cima da reforma, esclarecendo que ela merece mais do que apenas um simples apartamento. Eduardo critica Álvaro para a Bárbara. Eduardo promete verificar o assunto da construção com Olga. Olga sente dor e analisa o projeto de Paulo. Lorena pede a Olga que tenha cuidado com Ariadna. Olga confessa que já está cansada de lutar com Álvaro e Paulo chega. Lorena aconselha Olga sobre Paulo. Olga trabalha com Paulo. Gema agradece a ajuda de Lino. Lino inventa que a considera Gema como uma filha e a deixa feliz. Gema admite que já deve confessar para a Bárbara que tem namorado, mas Lino pede para que ela espere. Lino puxa o assunto de Ariadna e faz Gema confessar que os papéis de Joaquim estão em um edifício velho. Ariadna fala a Cassandra que a investigação de Joaquim partiu de uma mulher chamada Açucena. Ariadna planeja investigar mais. Ariadna combina de buscar as outras caixas com Cassandra, mas alega que antes vai ao MP para saber se há novidades sobre Calixto. Lino segue Ariadna. Olga sugere que Paulo faça alterações no projeto. A secretária avisa a Olga que Álvaro está lhe procurando. Paulo elogia a Olga. Olga pede a Álvaro que seja rápido. Álvaro devolve as chaves do carro que Olga emprestou e reclama sobre a atitude da ex-mulher com Ariadna. Álvaro quer conversar sobre assuntos judiciais com Olga. Gael afirma a Daphne que o arquivo do projeto é pesado para enviar por telefone e lhe dá a senha da agência para que a namorada possa acessá-lo de casa. Ivete afirma a Gael que os chefes já elegeram um novo supervisor. É Vital, o eleito para o posto de Romena. Vital exige mais empenho dos funcionários e afirma que quem não está disposto a trabalhar pode ir embora. Álvaro fala a Olga que vai processá-la para conseguir legalmente sua parte na empresa. Olga relembra a Álvaro que ele não é mais sócio, mas o arquiteto ressalta que ajudou na criação do negócio desde o começo. Olga acusa Álvaro de estar se vingando, mas ele ressalta que quer apenas o justo. Olga afirma que tem excelentes advogados e relações que podem influenciar em um processo. Conrado repreende o que Olga disse. Olga ameaça Álvaro e afirma que ele vai se arrepender caso a processe. Álvaro comenta com Olga que sua vingança contra ele não tem sentido. Olga dispensa as explicações de Álvaro e ele ressalta que deve proteger o patrimônio de Bárbara, afirmando que pela mãe vai fazer de tudo.
Olga acusa Álvaro de querer enriquecer às suas custas, e ele sugere que ela reflita melhor. Álvaro sai e deixa a Mocoronga sentindo dores novamente. Álvaro descobre que não há nenhuma nova pista sobre Calixto. Cassandra ressalta que Calixto está ameaçando Ariadna e critica a polícia. O oficial conta que Ariadna, sem provas, não pode fazer nada. Ariadna teme que Calixto, o defunto, a mate para ameaçá-la. Ariadna comenta com o policial sua hipótese de Calixto ter invadido a casa de Bárbara para procurar as provas que Joaquim guardava contra ele. Paulo volta e conversa com Olga. Olga esclarece para Paulo que Álvaro não vai ameaçá-la. Olga fala que seus problemas não são assunto de Paulo e se irrita com ele. Olga passa mal e Paulo a socorre. Olga implora a Paulo que não permita que ela perca o bebê. Álvaro conversa com Conrado no estacionamento da empresa de Olga. Álvaro vê Olga passando mal. Olga abraça Álvaro e pede ajuda. Álvaro leva Olga para o hospital. João José fala para Gael que Vital está pressionando para que eles entreguem um trabalho. A mãe de Manuel fala para Hilda que Jimmy está namorando com Gema. Hilda briga com Jimmy, exigindo que ele termine com Gema. Jimmy inventa para Hilda que é o pai do bebê de Gema. Álvaro conta a Ariadna que não vai poder acompanhá-la, pois está no hospital com Olga. Álvaro confessa para Ariadna que não sabe como está a bebê. Ariadna planeja acompanhar Álvaro, mas ele não aceita. Ariadna conta a situação para Cassandra e afirma que não está tranquila. Gael entrega um pendrive com seu trabalho para João José. Vital conta a Gael que já mandou sua proposta para um restaurante e o assusta. Gael descobre que sua campanha para a empresa de Miami vai ser utilizada no México e fica apavorado. Olga agradece o apoio de Álvaro. Álvaro deseja que nada aconteça com Olga e sua filha. A doutora aparece e confessa que é uma situação muito preocupante. A médica informa que Olga está com insuficiência renal aguda. Olga acredita que seja um erro médico, mas o doutor esclarece que o uso de diuréticos atacaram seus rins. Álvaro é informado que Olga tomou remédios indevidos. O médico esclarece a Álvaro que o bebê vai ser afetado, pois Olga precisa de um transplante de rim urgente. Olga descobre que tem que realizar um aborto, ou do contrário vai morrer no parto. Olga e Álvaro ficam arrasados com a notícia.